الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Primeiro, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah que nos proporcionou, que nos concedeu mais uma oportunidade de conseguirmos ver o nascimento do sol do dia de hoje. E de seguida enviamos bênçãos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final. Prezados irmãos, nós vamos tentar falar no dia de hoje e tentei dividir a minha conversa em 3 pontos. O primeiro ponto, ou seja, o tema da conversa é o impacto da falta de religiosidade nas nossas vidas. O impacto da falta de religiosidade nas nossas vidas. Nós sabemos que uma coisa é ser religioso e outra coisa é trazer a religiosidade dentro das nossas vidas. O que quer dizer religiosidade? Religiosidade quer dizer você agir de acordo com a sua religião, cumprir com os mandamentos da sua religião. Então, isto chama-se religiosidade. E hoje nós vamos refletir um pouco em torno deste assunto de religiosidade. Qual é o impacto que a falta de religiosidade traz dentro das nossas vidas? Este é o tema. E dentro deste tema existem subtemas ou pontos. O primeiro ponto que eu escolhi é a relação existente entre pessoa e pessoa. A relação interpessoal. Este é o primeiro ponto, subtema. O segundo ponto tem a ver com a relação entre homem e Allah. Este é o segundo subtema, o segundo ponto. O terceiro e o último ponto tem a ver com o reconhecimento das nossas fraquezas como seres humanos. Portanto, são 3 pontos que vou debruçar, que vou falar, e eu vou pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que me conceda esta habilidade de transmitir a mensagem, porque quando recebi a informação ontem que tem que ir dirigir ou fazer Juma no Hamza, eu disse, opa, aqueles são alunos, pá. Então, o que é que vou falar lá? Né? Por isso, tentei fazer alguns arranjos. E qualquer falha que forem anotar, é que a gente fez as coisas nas pressas. Quando fazemos as coisas nas pressas,
acabam saindo um pouco mal. Mas, com a ajuda de Allah, esperamos que consigamos transmitir a mensagem em perfeitas condições. Inshallah. Queridos irmãos, recitei aqui o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, que se encontra no Surat al-Hujurat, no seu versículo 13. Allah subhanahu wa ta'ala chama, diz, informa aos seres humanos. Allah dirige-se aos seres humanos, dizendo: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Vos criamos através de dois seres. Estes dois seres são macho e fêmea. Allah criou-nos a partir destes dois seres. Aqui nasce, ou seja, cai por terra aquela teoria que muita gente ou algumas pessoas e alguns cientistas tentam trazer, de que Adão não tinha apenas a Eva, mas sim tinha uma outra mulher. Aqui, com a nossa crença, com a nossa convicção de que o Corão são palavras de Allah, esta teoria cai por terra. Portanto, nós viemos a partir de dois seres, homem e mulher. Mas além, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Nós dividimos a vocês em povos, وَقَبَائِل, e em tribos. Allah está a dizer que Allah fez-nos a partir de homem e mulher, mas depois daqui Allah subhanahu wa ta'ala dividiu-nos em grupos. Estes grupos são povos e tribos. E mais além, Allah traz o objetivo pelo qual Ele nos dividiu. Diz: لِتَعَارَفُوا. É para vocês se conhecerem. É para vocês conhecerem-se. Estes versículos, quando a gente vai ler assim por cima, parecem serem muito simples, mas eles carregam uma mensagem muito forte. Porque é a partir do conhecimento que você vai cooperar com esta pessoa, que você vai respeitar esta pessoa, que você vai abraçar esta pessoa, que você vai amar esta pessoa. E automaticamente Allah está nos a informar aqui que o objetivo de termos dividido em povos e tribos não é para a gente se odiar e não é para a gente se desprezar. Fica claro neste versículo. E mais além, ou seja, continuando ainda neste espaço de versículos, ou seja, de versículo, temos que dizer que há pessoas que infelizmente, através da sua tribo, através do povo em que ele se encontra, usam estes meios, usam estas, digamos, facilidades ou privilégios que Allah lhes deu para menosprezar aos outros, para odiar aos outros. Por isso que o Corão foi claro, Allah foi claro, dizendo que o objetivo não era de vocês se odiarem, o objetivo não é de vocês se menosprezarem, o objetivo é de vocês conhecerem-se. E quando vocês se conhecem, vocês amam-se mais. Já imaginou eu encontrar alguém pelo caminho e alguém me dizer: olha, este é um grande comerciante, este é doutor, ou seja, é médico do hospital XY. Qual será o meu respeito? Grande respeito, né, para com ele. E não porque ele também vai me desprezar. A gente vai se amar, vai transmitir este amor recíproco. Mas o que acontece, respeitados irmãos, é que algumas pessoas tentam rebaixar as outras pessoas por causa do seu status.
do seu nível social, da sua cor, da sua raça e tudo mais. Por isso, neste primeiro ponto, respeitados irmãos, como eu disse, que trago 3 pontos, 3 subtemas. Neste primeiro subtema, vamos nos cingir ao racismo. Vamos nos cingir ao racismo. Porque Allah dirige-se aos homens, aos seres humanos, dizendo que fizemos a vocês divididos em tribos e povos para poderem se conhecer e não para se menosprezarem. E podemos ainda sustentar com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta diz: não podem se invejar, la tahassadu, não podem se invejar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abaixo deste hadith, diz: wa kunu ibadallahi ikhwana, sejam servos de Allah irmãos. Sejam irmãos. Porque o Subhanahu wa Ta'ala está a chamar, ou seja, chama a atenção a todos aqueles que são seres humanos, para dizer que, olha, nós vos fizemos, vos dividimos para se reconhecerem. E o profeta dirige-se aos muçulmanos dizendo que vocês são irmãos. Por que motivo nós, como muçulmanos, não estamos a falar até de outros seres humanos, mas nós, como muçulmanos, por que motivo nos desprezamos? E abaixo, o profeta disse: lá yadhlimuhu, aquele que é muçulmano não pode oprimir ao outro muçulmano. Aquele que é muçulmano não pode oprimir ao outro muçulmano. Lá no fim diz: wala yahtiruhu, e não pode desprezar ao outro muçulmano. Não pode desprezar. E depois diz: at-taqwa hahuna, a fé encontra-se aqui. Wa yushiru ila sadrihi ila thalatha marrat, apontou para o seu peito 3 vezes dizendo at-taqwa hahuna, que a fé, ou seja, o temor, reside aqui. Voltando para o ayah de Allah, Allah diz: inna akramakum indallahi atqakum, que na verdade o mais honrado entre vocês é aquela pessoa que tem piedade para com Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o mais honrado. Mas, prezados irmãos, o que nós assistimos dentro do nosso seio como muçulmanos, o tempo, será que meu relógio está bom? Ok. O que nós assistimos como muçulmanos, nós assistimos um maltrato entre irmãos. Nós parece que fomos incutidos, parece que não seguimos o Corão e nem seguimos o Hadith. Parece que fomos incutidos e fomos ensinados de que o grupo X não presta, o grupo Y é que presta. A título de exemplo, podemos recorrer para os funerais. Quando morre um africano, é o africano a lavar, é o africano a acompanhar para o cemitério. Mas quando morre um asiático, o africano está pronto a ir lavar o seu corpo, e o africano está pronto a ir acompanhar, o asiático também está lá a acompanhar a ele. Peço perdão a todos, porque aqui, neste lugar, é o lugar onde nós temos que exprimir os nossos sentimentos. É o lugar onde nós temos que aconselhar a todos, por mais que este conselho desagrade aos outros, mas nós temos que aconselhar. Estamos a falar, só para vos recordar sobre o tema, estamos a falar sobre o impacto da falta de religiosidade nas nossas vidas. Qual a resposta? O impacto da falta de religiosidade cria ódio e cria divisionismo. Portanto, você vê
que um asiático, quando muito, se calhar, pode dar dinheiro. Olha, vão lá fazer funeral deste indivíduo. Mas ele participar, poucos podem fazer isso. Muitos deixam tudo para o africano. Vamos para o setor de trabalho. Por mais que todos eles trabalhem no mesmo lugar e com o mesmo patronato, vem um alim, vamos lá supor que é trabalho de masjid ou madraça. Vem um alim da Ásia e vem um alim da África, todos eles formados se calhar na mesma madraça ou fizeram o mesmo curso, você há de ver o progresso desses dois. O africano cada vez mais afundando-se e o asiático cada vez mais levantando-se. O racismo reina dentro da nossa religião. Esta é uma realidade que não devemos tapar o sol com a peneira. Esta é uma realidade que não devemos esconder. Porque se nós formos a esconder, aqueles que se calhar faziam sem saber que estão a cometer racismo, continuarão a cometer. Portanto, se você está a fazer este tipo de coisa, se você está a agir assim, saiba que não tens religiosidade. Você ainda não tem a religiosidade. Você é religioso. Atenção, eu expliquei logo no princípio a diferença entre religioso e religiosidade. Você é religioso, sim senhor, mas ainda não tem a religiosidade. Então, se você ainda não tem a religiosidade, é preciso que lute para que consigas ter a religiosidade dentro da sua vida. Caso contrário, o que você vai fazer é criar ódio. E o africano, parece que ele foi treinado a pensar que ele é menor que o asiático, é menor que o europeu, é menor que sei lá quem. Quando o africano está em frente de um asiático ou europeu, ele sente-se inferior de tal maneira que você vê que não, aqui alguma lavagem foi feita a este africano. Portanto, uma coisa é sermos racistas de forma passiva e outra é sermos racistas de forma ativa e passiva. O africano chega ao ponto de ele mesmo ser racista, auto-excluir-se. Ele mesmo ser racista dele mesmo. Pensar que eu sou menor. Não é isso que o Corão está a dizer. E não é isso que o Hadith está a dizer. Todos nós somos iguais. Se formos divididos em grupos, em tribos e povos, é para a gente poder ganhar e ter cada vez mais respeito. Prezados irmãos, vou vendo ainda minha hora, porque ainda estou no primeiro ponto. Ainda não fui para o segundo ponto. Agora vou saltar para o segundo ponto, porque faltam poucos minutos. No segundo ponto, respeitados irmãos, nós dissemos que iremos falar sobre a relação existente entre homem e Allah. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer no Corão 59, versículo 18, Surat al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ó crentes, temam a Allah. Temam a Allah. Mas quando a gente vai, estou já a passar por cima, quando a gente vai olhar para a nossa realidade, nós, ao invés de temermos a Allah, nós amamos, tememos as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando esta criatura principalmente é nosso boss, esta criatura se calhar promete-nos alguma coisa, nós então deixamos de temer a Allah e passamos a temer as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Lembre-se que eu estou a falar sobre o impacto da ausência de religiosidade nas nossas vidas. Portanto, se você não teme a Allah, mas teme as pessoas ou a pessoa, ainda não tens a religiosidade dentro da sua vida. É preciso que traga a religiosidade dentro da sua vida. Por mais que você seja religioso, mas é preciso que você tenha religiosidade dentro da sua vida, que é para olhar para todos de igual maneira.
por mais que seja alguém que está a dar salário, respeitar como alguém, amar como alguém, e não amar igualando-o ao seu Criador. Você não tem religiosidade ainda. Você não tem religiosidade ainda. Prezados irmãos, neste ponto, eu vou tentar relacionar com o que aconteceu no período depois das eleições. Aquele relógio está bom, né? 50 menos, né? Faltam 5, 6 minutos. Fui dito 12h55. E assalam. Ok, vamos. Vou tentar relacionar esta ação ou este ponto com o que aconteceu nas eleições, no período pós-eleitoral. Prezados irmãos, Moçambique está a passar por um momento difícil que cada um de nós, como muçulmano, não precisa esconder este momento que estamos a passar. Estamos a passar momentos difíceis. Isso é verdade. E neste versículo que eu acabei de citar, do Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala está a chamar aos crentes para que eles temam a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad, só para juntar com este ayah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num dos hadiths, ele diz: Al-Mujahidu man jahada nafsa. O combatente, o melhor combatente, o bom sacrificado, é aquele que combate contra os seus próprios desejos. Aquele que combate contra os seus próprios desejos, este é um bom combatente. Por isso que estou a vos puxar para o período pós-eleitoral. No período pós-eleitoral, nós tivemos problemas no nosso país. E temos estes problemas até hoje. O que aconteceu? Antes, deixe-me vos recordar que em Moçambique, temos 55,8% de cristãos. Quero vos recordar que no primeiro ayah que eu citei, Allah está-se a dirigir para muçulmanos. Quando diz Ya ayyuhan nas, Allah está a falar para muçulmanos? Não, está a falar para todos. Por isso, vamos refletir todos. Em Moçambique nós temos 55, de acordo com o censo feito em 2020, temos 55,8% de cristãos. E temos 26,1% de crenças tradicionais. Temos 17,5% de muçulmanos. Muçulmanos está em que lugar? Em terceiro lugar. Mas isso não descarta esta possibilidade de que este país é habitado maioritariamente pelos religiosos. Seja ele cristão, muçulmano ou não, mas é habitado maioritariamente pelos religiosos. Agora vamos. Nas eleições, diz-se que, repito, diz-se que, não estou a dizer, dizem que houve fraude eleitoral. Se dizem, eu quero que me escutem bem, sei que temos aqui pessoas que, mashallah, estão mesmo prontos para poderem escutarem-nos bem, né? Então, escutem-me bem. Dizem que nessas eleições passadas houve fraude eleitoral. Ok. Houve fraude eleitoral. Olhando para essa estatística de 55,8% de cristãos, temos que assumir que lá em cima, na Comissão Nacional de Eleições, assim como no STAE, temos lá muçulmanos e temos lá cristãos. E esta fraude acontece diante destas pessoas. Dizem que foi fraude. Se bem que aconteceu esta fraude, aconteceu nas mãos desses religiosos, muçulmanos, assim como cristãos. E se aconteceu nas mãos desses religiosos, podemos afirmar que eles têm religiosidade? Se bem que perceberam o tópico. Podemos afirmar que eles têm religiosidade? Não. Se bem que aconteceu esta fraude, então eles não têm religiosidade. Seja muçulmano ou cristão que está lá no topo, não tem religiosidade. Ok.
A confusão andou. Os resultados foram divulgados. Depois dos resultados serem divulgados, o povo reagiu, partindo lojas, partindo estabelecimentos públicos, assim como privados. Irmãos, no cristianismo, de acordo com o versículo de Marcos 10:19, diz: não matarás e não roubarás. Por isso que estou a trazer estas duas religiões. Não matarás e não roubarás. Se a Comissão Nacional de Eleições de facto roubou, lá existem cristãos, então estes cristãos não têm religiosidade. Existem lá muçulmanos. O Corão, no Surah Al-Ma'idah, versículo 38, diz que a roubalheira é punível. Agora, se eles lá roubaram, quer muçulmanos assim como cristãos, não têm religiosidade. Ok, só para correr atrás de tempo. Vamos até a validação dos resultados. Os resultados foram validados. Falta um minuto, subhanallah. Os resultados foram validados e o povo... Aqui falta 5? Ok, tudo bem. E o povo agiu mal. Como é que o povo agiu? O povo foi partir bens públicos e bens privados. Roubou. O povo roubou. Então, temos Comissão Nacional de Eleições. Está, roubaram, povo roubou. Povo tem religiosidade? Não. Comissão está tem religiosidade? Não. Por isso que eu disse, o impacto da falta de religiosidade nas nossas vidas, o que é que traz? Prejuízos. São prejuízos irreparáveis quando a gente não tem religiosidade. São prejuízos irreparáveis. Ok? Agora, ficamos sem saber como é que a gente vai fazer para que o país volte ao normal. O Corão dá-nos a solução. Só para não afundar mais, queria afundar muito. Então, para não entrar em problema, vamos passar para o último ponto. O Corão dá-nos solução. Por quê? Estes problemas todos que estão a acontecer são problemas que estão a vir por causa do estômago, fome. Nem todos os que estão na rua estão a manifestar porque estão a favor do segundo candidato mais votado ou porque votaram nele. Não. Mas porque o seu manifesto, se calhar, enquadra-se com as necessidades do povo. Por isso que hoje o povo, mesmo aqueles que não votaram, estão a dizer que nós votamos assim. Estão a favor dele. Quando, na verdade, o que está a acontecer é que o povo precisa de alguém que possa lhes amparar. O Corão traz uma resposta. O Corão traz uma solução. Qual é a resposta? Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Esta é uma mensagem que foi dada a Nuh alayhi salatu wassalam e vai até nós. A solução, prezados irmãos, é nós fazermos uma revolta, e não revolta de partir bens públicos, não revolta de partir bens privados, não. Mas uma revolta de fazermos uma retrospectiva da nossa própria vida e depois pedirmos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Pedir perdão a Allah. Yursil as-samaa alaykum midrar. Se nós pedirmos perdão a Allah, Allah está a prometer dentro do Corão que Ele irá fazer cair chuva em abundância para nós. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala está nos a prometer que os bens, para aqueles que não têm bens, Allah vai dar. Basta você pedir perdão. A revolta que eu me refiro é: nós temos que pedir perdão. Nós temos que boicotar. Temos que lutar contra o nosso próprio nafs. Nossos desejos. Lutarmos com eles. Al-Mujahidu, man jahada. O melhor combatente é aquele que luta contra os seus próprios desejos. Então, se você é alcoólatra ou bebe bebidas alcoólicas, luta contra si mesmo. Não precisa ir para a fábrica de cerveja para dizer: olha, nós vamos partir esta fábrica. Não, não precisa fazer isso. Esta é a revolta que eu dou a cada um de nós. Quer se reconciliar com Allah, porque esta situação não é um candidato presidencial que vai terminar com esta situação que nós estamos a passar.
Não é um partido político que vai acabar com esta situação que nós estamos a passar. Se calhar, talvez podemos piorar a situação. Se calhar, podemos piorar a situação se a nossa confiança está nas pessoas. Podemos piorar a situação. Portanto, o medicamento está aqui, dado por Allah subhanahu wa ta'ala. Você é azani, você pratica adultério, começa a lutar a partir de já. Olha, eu a partir de já não quero cometer este pecado, quero me reconciliar a Allah. Tudo aquilo que você acha que isto eu pratico, mas Allah não gosta, Allah proibiu, wallahi, se você começar a partir de hoje a lutar contra si mesmo, a boicotar a si mesmo, wallahi, Allah irá dar triunfo a si, a mim e a todo o mundo. Para terminar, pedir desculpas. Na verdade, quando a gente prepara uma palestra, nós preparamos para muito tempo e para falarmos coisas muito mais a fundo, de forma muito profunda, porque na palestra a pessoa tem que sair enquanto já sabe, já aprendeu alguma coisa e dizer, olha, eu fazia isso, mas a partir de já quero mudar a minha conduta. Mas infelizmente o nosso tempo é sempre pequeno, é sempre pouco. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos conceda a tawfiq e faça de nós verdadeiros muçulmanos. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.